Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Vamos começar em função do horário. Nós temos muito conteúdo e, em respeito aos que chegaram no horário, eu já vou dar início. E aqueles que forem chegando, os convidados, familiares, amigos, que puderem compartilhar o link, serão muito bem-vindos. Eu vou aceitando aqui na sala e a gente vai interagindo, né, com eles, permitindo essa entrada. Como é que vai funcionar o nosso webinar? Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Bruno Cunha, sou headhunter e consultor de carreira já há 19 anos e fui ex-franqueado da Cato em 3 estados, né, do Brasil. Ah, e a Cato ela foi vendida para um grupo de investidores americanos no ano mais ou menos 2000 e acho que 16 aproximadamente. E os investidores compraram a Cato no Brasil, os investidores chamado Global Time Management, e o grupo SIC da Austrália compraram a Cato no Brasil. E a partir daí, deixa eu só aceitar, tem algumas pessoas chegando aqui. E a partir daí, dessa vivência com a Cato, acredito que vocês já tenham ouvido falar, já tenham recebido algum e-mail da Cato, né, de forma automática. Quem não conhece a Cato, o maior site de empregos do Brasil, já foi considerado um dos maiores sites de empregos do Brasil. Então, eu fui franqueado em 3 estados, do Nordeste, e em especial, a Cato, quando foi vendida por esse grupo de investidores americanos, nós éramos em 24 escritórios no Brasil todo, né? E aí foram todos extintos porque de um dia para o outro, né, os investidores descobriram que o faturamento do site era muito mais representativo e, consequentemente, eu vou pedir para alguém que tiver com o áudio ligado, se possível, manter o áudio sempre desligado para facilitar a nossa comunicação. A gente vai ter um momento de interação logo lá na frente, tá? Mas só para não atrapalhar a nossa comunicação aqui, com o grupo. E aí, automaticamente, a Cato sendo vendida, eles descobriram, né, para a venda da Cato acontecer, que os escritórios representavam muito pouco no faturamento da própria empresa, da própria companhia, né? Então, nós tínhamos uma divisão online, que era o site de currículos de emprego, né? E a nossa divisão offline, que nós éramos aí em 24 escritórios no Brasil todo. E a partir dessa venda, cada escritório seguiu o seu rumo, eu não fui diferente disso. Eu acabei seguindo aí a minha trajetória como headhunter, inclusive me consolidando muito fortemente no Brasil todo, atendendo inclusive fora do Brasil, Portugal, Canadá, Estados Unidos, enfim. E hoje praticamente esse é o meu know-how, essa é a minha carreira, tomando esse rumo, né? Mas sempre trabalhei com recursos humanos, sou administrador e psicanalista de formação, e acabei que enveredei e construí cada vez mais, venho construindo, né, uma carreira sólida nessa perspectiva. Hoje eu tenho mais de 40 mil seguidores que me seguem no LinkedIn, eu tenho mais de 60 mil seguidores que me seguem lá no Instagram, muito conteúdo. Se vocês puderem seguir as minhas redes sociais depois, será um prazer tê-los, né, e contribuir para o desenvolvimento de vocês. Ao final do webinar, eu vou deixar todas as minhas redes sociais, o LinkedIn, o Instagram, o meu canal no Spotify, no Deezer, que tem meu podcast. Também tem o meu site, que é o carreiracombruno.com.br. Lá tem um blog com muitos conteúdos que eu acabo produzindo conteúdo praticamente semanalmente sobre diversos temas, né? Temas relevantes, polêmicos, enfim. E, antes de tudo, eu queria agradecer a presença de vocês estarem aqui comigo. São mais de 45, quase 50 pessoas que estão lá no grupo do WhatsApp. E sempre assim as pessoas entram no grupo e algumas participam. Mas eu quero dar uma boa notícia que eu vou deixar o vídeo gravado e aí vocês vão poder compartilhar isso também com amigos e familiares. E tudo que a gente vai ver aqui nesse encontro é de tamanha valia, porque a minha experiência enquanto consultor de carreira me traz para umas reflexões importantes, né? E a primeira delas é sobre a perspectiva da diferença entre emprego e carreira, né? A gente começa a refletir nesse encontro de hoje quantas pessoas e quantos brasileiros ainda estão mergulhados, né, na sua relação com o mundo do trabalho pautada no emprego, né? E por isso que muitos brasileiros têm medo de perder os seus empregos, porque toda relação que nós temos medo, nós temos insegurança, ela nos torna refém, né? E é preciso que a gente construa uma nova visão, uma nova mentalidade social, claro que herdada no Brasil pela escravidão, né? Nós herdamos a relação com o mundo do trabalho pautada na escravidão lá na nossa história lá atrás, e ainda assim, no século XXI, nós temos profissionais que ainda vivem esse processo de escravidão, né? Então, falar de emprego é falar de pagar as nossas contas, os nossos boletos. E falar de carreira tem a ver com algo muito mais além, com algo muito mais estruturado, com algo de longo prazo, né? A gente aí para refletir, será que eu estou investindo nas qualificações que eu preciso devidamente?
frente aos meus objetivos de carreira? Será que eu estou buscando as experiências adequadas e que contribuem para o meu sucesso futuro? Será que eu estou desenvolvendo as minhas habilidades comportamentais para uma jornada de desenvolvimento também da minha carreira futuramente? Então, parar para pensar sobre toda essa complexidade, né? Eu trabalho numa pequena empresa, numa empresa de pequeno porte, numa empresa de grande porte, eu quero trabalhar numa empresa de grande. Ao mesmo tempo, a gente começa a refletir, eu trabalho num segmento econômico que ele está em declínio, né? Por exemplo, as empresas de telecomunicação, a podemos falar dos jornais, as editoras. Será que eu trabalho num segmento que ele está em declínio e eu tenho que buscar outro segmento econômico? Veja, será que eu estou muito tempo no mesmo cargo? Será que eu estou com um salário adequado frente ao meu mercado de atuação? Veja, em pouquíssimos minutos, em pouquíssimos segundos, melhor dizer, nós falamos aqui sobre qualificação, experiência, comportamento, falamos sobre segmento, porte de empresa, salário, cargo. Olha quantas variáveis existem para a gente poder gerenciar a nossa carreira, né? E muitas vezes a gente está preso a um emprego porque a gente, às vezes, por ser humano, por ser da natureza humana, nos colocamos numa zona de conforto ou num grau de comodismo e que muitas vezes faz com que a gente não pare para pensar sobre tudo isso, né? Eu recebo clientes diariamente dos meus atendimentos individuais e o que é que a gente vê constantemente? Pessoas que estão vivendo, muitas delas, os seus empregos e não estão parando para pensar sobre as suas carreiras, né? Eu quero crescer, eu quero seguir uma carreira técnica, uma carreira de gestão. Veja quantas perguntas nós estamos fazendo no começo desse encontro e que permeia exatamente a jornada do gerenciamento da carreira em si, né? Onde que eu quero chegar? Para onde eu estou indo? Né? Será que a experiência que eu tenho hoje na empresa em que estou, ela me agrega valor? Já deixou de me agregar valor e eu posso buscar? Será que é hora de sair de uma empresa que eu estou e buscar outro ou uma recolocação? Então, diante de todos estes fatores, né, complexos que envolvem, né, que fazem parte da nossa carreira, requer de nós um grande desafio, um grande exercício de parar para pensar sobre tudo isso. E por que que eu resolvi fazer esse webinar? Na verdade, até para que vocês entendam, eu realizo um webinar a cada 15, 20 dias, sempre com temáticas diferentes, né? Depois vocês podem até ver meus outros webinars lá no YouTube, muitos webinars, muitas entrevistas em TV, canais de rádio, TV, enfim, muito conteúdo legal no YouTube. Mas eu sempre faço esse webinar com temáticas diferentes, né? E eu estava recebendo muita demanda nas minhas redes sociais para falar sobre, até fiz uma enquete recentemente no LinkedIn, e nós tivemos mais, se eu não me engano, mais de 200 ou 300 pessoas que me pediram para falar sobre essa perspectiva do que está impedindo, do que está me impedindo de atrair a atenção dos recrutadores, tendo em vista a quantidade de gente disponível no mercado de trabalho. Se torna realmente uma pergunta intrigante, porque a gente começa a pensar assim, tá, o que é que eu estou fazendo e será que eu estou fazendo da forma mais adequada? Ao mesmo tempo, mando vários currículos para várias vagas, para vários cargos, para várias oportunidades. É difícil, às vezes, a gente encontrar vaga, né? Mas, quando a gente encontra, manda e nada acontece, né? Então, a gente não está chamando a atenção, dos recrutadores para os cargos que nós desejamos, né? E aí vem a pergunta, né? O que é que será que está impedindo, ou quais são os impeditivos que estão afetando aí ou impedindo a atrair a atenção desses recrutadores para os cargos que eu desejo, né? É muito importante que a gente, nesse primeiro momento, compreenda. Eu costumo falar muito de empregabilidade. Falar de empregabilidade, eu sempre costumo conceituar a empregabilidade como a minha capacidade de empregar-me naquilo que desejo fazer, né? Não importa se eu vou ser consultor, se eu vou ser docente, se eu vou ser gestor, se eu vou ser técnico, não importa a carreira que eu tenha, mas empregabilidade é a minha capacidade de empregar-me naquilo que desejo fazer. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta para vocês que estão aqui presentes comigo e aquelas pessoas que vão assistir o vídeo gravado, né? Será que eu entendo realmente sobre a minha empregabilidade? Será que eu sou visto da forma como o mercado verdadeiramente me percebe? Né? Será que eu me vejo da forma como o mercado verdadeiramente me percebe? Essa dúvida paira em todos os meus clientes que chegam até mim,
né? Clientes que chegam para mim e dizem assim, Bruno, eu não sei como é que eu sou visto pelo mercado, eu não sei quem eu sou para o mercado. Outro dia eu recebi um controller, e ele disse assim, ele estava ganhando um salário de 16 mil, automaticamente ele chegou para o meu atendimento, foi demitido, e aí ele dizia assim para mim, Bruno, eu quero continuar ganhando 16 mil e quero buscar um cargo de controller. Eu fiz, ok, mas o mercado te vê como um controller? E será que as suas competências valem 16 mil? Né? E ele parou para pensar e disse assim, Bruno, eu nunca pensei sobre isso. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu fiz, então, que bom que a gente está parando pela primeira vez, porque às vezes a gente tem uma miopia, né? Uma miopia que a gente se enxerga de uma forma e o mercado nos enxerga de outra. E isso dificulta o nosso processo de desenvolvimento. Isso dificulta, possivelmente, uma recolocação no mercado de trabalho. Isso dificulta a minha mudança de emprego, minha mudança de cargo, né? Buscar um salário melhor, porque, na verdade, eu não estou percebendo o que, de fato, minha carreira necessita, né? Então, a gente vai falar de muita coisa legal, né, sobre essa temática aqui. Descubra o que está impedindo de atrair a atenção dos recrutadores para os cargos que você deseja. E se vocês puderem compartilhar o link com amigos, familiares, eu estou aceitando aqui os convites. Tem muitas pessoas que estão dizendo no meu privado que não conseguiram chegar a tempo em casa, estão no trânsito, estão no trabalho, a internet está ruim, tem locais que estão chovendo, enfim. Mas as pessoas, nós temos aqui 47 pessoas no grupo, e aqui presencialmente a gente já está com 10, e vamos ver se o pessoal entra, enfim, mas a gente já vai dar continuidade. De toda forma, eu vou deixar o vídeo gravado para que vocês possam compartilhar, tá? Bom, gente, então, como é que a gente vai começar esse encontro? Eu não vou me apresentar, não vou me vender aqui confetes, porque vocês vão poder visitar as minhas redes sociais e me conhecer, mas eu sou consultor especialista em carreira já há mais de 19 anos, né, com mais de 10 mil horas de atendimento a clientes em todo o Brasil e também fora do Brasil, né? Hoje eu tenho participação em várias colunas e na TV, no SBT, na Globo, a participação com conteúdos. Sou colunista de um dos maiores jornais do Brasil, que é o Jornal do Comércio. Também participo de várias rádios, né, já Jovem Pan, Transamérica, enfim. Então, tem muito conteúdo lá nas minhas redes sociais para vocês possam me conhecer. Tem também o meu resumê lá no meu site. E, sem dúvida, né, eu não vou aqui parar. Eu acho que eu vou investir tempo em agregar valor para vocês, em trazer realmente aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi, aquilo que eu descobri, né, enquanto especialista em carreira. E outra coisa, muito cuidado com os especialistas em carreira aí no mercado afora. Existe aí, claro, do mesmo jeito que se prostituiu, me desculpem a palavra, o coach no mercado, do mesmo jeito que se prostituiu outras profissões, outras profissões, não, outras metodologias, melhor dizer assim, né? É muito importante que a gente entenda que um especialista em carreira ele tem que ter algumas competências básicas. Ele tem que entender de mercado de trabalho, ele tem que vir da área de recursos humanos, ele tem que ter vivido, né, muito fortemente a área de recursos humanos e, ao mesmo tempo, compreender cenários econômicos, né, e também entender de comportamento humano. Então, é muito importante que, se vocês buscarem algum especialista, algum consultor de carreira, que o LinkedIn, ó, tá assim, né, evidentemente que faz parte de qualquer mercado. Quantos advogados nós temos aí no mercado, quantos médicos bons e médicos ruins, advogados bons e advogados ruins, mas fiquem muito atentos ao que esses profissionais falam, os conteúdos que eles produzem, né? Se apenas não é uma repetição de outros, ou até mesmo conceitos, né, que não nos levam a refletir sobre a nossa própria carreira, ou até mesmo aquela coisa de vender um currículo, né? Que existem aí vários serviços de venda um currículo, currículo mágico, currículo milagroso. Não, tem inclusive um vídeo lá no meu Instagram. Não acredita em currículos milagrosos, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Existem várias tendências mercadológicas em relação às técnicas de redação do currículo para os próximos 5 anos no mercado de trabalho, né? Os sites de empregos, eu acredito, eu como profissional da área, e é uma visão muito pessoal minha, eu não acredito que os sites de empregos vão durar muito tempo, porque as relações no Brasil são relações muito informais, e o LinkedIn está aí, né? Existe, na verdade, uma teoria por trás da rede social do LinkedIn. Por trás de qualquer rede social, existem duas teorias, até para que vocês possam, uma curiosidade bem legal para a gente falar aqui. Existem duas teorias por trás das redes sociais. É, Algumas redes sociais são pautadas na teoria dos laços fracos, né? E algumas redes sociais são pautadas na teoria dos laços fortes. A gente vai exemplificar isso aqui. Vejam, o WhatsApp. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui
não aceitam qualquer pessoa e não falam com qualquer pessoa no WhatsApp. E quando a pessoa entra no seu WhatsApp e fala com você, você diz quem é, onde você conseguiu meu número, ou qualquer outra relação nesse sentido, né? Ou seja, é um tipo de rede social de laços fortes. A gente só dá abertura para aquilo para quem a gente conhece, né? Já o LinkedIn, ele é pautado numa teoria dos laços fracos. O que é que significa essa teoria? Nós estamos falando de uma rede aberta, de geração de contatos, de troca de relacionamento, troca de oportunidades. Então, realmente, a gente tem aí uma diferença muito grande entre as redes sociais e a gente sabe que o LinkedIn hoje é um monopólio, ele era maior rede social, o maior site, maior portal, melhor dizer, em rede social de currículos do mundo e se transformou na maior plataforma de negócios do mundo, né? Ainda assim, não sei quando vão surgir concorrentes, né? Existe um monopólio ainda muito forte, mas a gente precisa seguir o barco, andar conforme a música, né? E seguir as tendências de mercado, né? É assustador quando eu recebo um cliente que no século XXI, o LinkedIn foi criado em 2003 e nós estamos em 2024 e tem gente que não tem o LinkedIn, tem gente que não sabe usar o LinkedIn, veja, é assustador, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de uma tendência mercadológica, não é gostar. Eu tenho um cliente que dizia assim para mim, Bruno, eu odeio o LinkedIn. Eu fiz, você não tem que gostar do LinkedIn, você não tem que amar o LinkedIn. Você só tem que usar ele ao teu favor, né? E muita gente aí está patinando, não sabendo utilizar, não sabendo criar uma narrativa, uma identidade, ou se comunicar com o próprio mercado de trabalho, em função dessa digitalização, né, do mercado em si, a inteligência artificial cada vez mais entrando no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, e isso também repercute diretamente nos processos seletivos em si, nas metodologias que são utilizadas, nas ferramentas, o grande caos da plataforma Gump, e todo mundo tem um terror a esta plataforma. Evidentemente, tem um lado bom, tem um lado ruim, como tudo na vida, né? Mas, já entrando um pouco mais no nosso assunto, eu queria perguntar aqui, se vocês puderem, responder aqui no inbox, qual é o objetivo, da recolocação de vocês hoje, né? Se vocês estão buscando uma recolocação, né? Eu acho que a temática tem a ver com recolocação, descobrir os impeditivos que não estão atraindo a atenção, não estão me permitindo atrair a atenção dos recrutadores para o cargo que desejo. Então, eu queria que vocês colocassem aí no inbox, nas mensagens, se vocês estão buscando uma recolocação para mudar de emprego, se vocês estão buscando voltar ao mercado porque estão desempregados, ah, ou se vocês querem buscar uma recolocação para mudar de cargo, né? Se vocês puderem digitar aqui no inbox, o Luiz Paulo já falou aqui, mudei de país buscando emprego aqui onde estou. Muito bom, Luiz, nós vamos falar de carreira internacional. É muito legal a gente falar, né, dessa mobilidade geográfica, porque os limites geográficos eles acabaram sendo completamente rompidos, né? Depois da pandemia, eu atendia muito fortemente em algumas regiões do Brasil, eu passei a atender no Brasil todo, inclusive atender clientes fora, né? Já atendia um pouco antes, mas passei a atender muito mais, né? Muito legal, Luiz. Então, buscando emprego aonde estou. Legal. Os demais, podem digitando aí no inbox, aqueles que se sentirem à vontade em compartilhar conosco um pouco do momento. Mudar de emprego, excelente. O Antônio buscar voltar ao mercado, estou desde janeiro desempregado. Opa, Antônio, nós vamos falar sobre o tempo médio de recolocação. Muito legal, a gente vai falar sobre isso hoje. O André está falando mudança de emprego e de cargo. Olha só, duplo desafio, André. É uma perspectiva de mudar de emprego já é uma dificuldade. Evidentemente, a gente tem que ter uma estratégia muito bem elaborada, mas a gente também, para mudar de cargo, a gente também tem que estabelecer algumas estratégias, né? Vamos falar sobre isso. Vou trazer alguns cases de clientes meus que eu atendi e que a gente fez essa mudança, né, de cargo acontecer. O Sérgio está colocando aqui recolocação, buscando emprego, ok, legal. O Leonardo, estou em busca de mudança de emprego. Legal, contrato temporário, gostaria de algo mais estável. Excelente, Leonardo. Vamos falar sobre o trabalho temporário. Me lembra, Leonardo, até o final do nosso encontro, falar um pouco sobre isso, dos benefícios que isso tem para a carreira e dos malefícios que isso tem, né? Tendo em vista que eu costumo dizer que estabilidade não existe, né? Foi uma venda que foi criada na nossa cabeça, nos venderam essa ideia enquanto criança, né, Leonardo? Que algo mais estável, não existe algo mais estável, né? Existe uma estabilidade emocional que a gente precisa cuidar, né? Evidentemente que eu entendi o que você quis dizer, o trabalho temporário, tem a perspectiva, né, da curta duração,
Mas é bom também pensar o porquê que você foi para esse trabalho temporário, né? Muito mais pelo emprego, ok, depois a gente vai falar sobre isso, mas é bom que a gente entenda que às vezes a nossa carreira nos leva para essas oportunidades sem a gente perceber, né? Eu vou citar um exemplo de um cliente que eu atendi, que simplesmente ele começou a trabalhar em empresas de pequeno porte, empresas familiares, e eles não sabiam o que estava acontecendo com a carreira dele, né? E aí, no primeiro encontro nosso, eu perguntei para ele assim: vem cá, o que é que você atribui dos últimos anos você está sempre buscando ou atuando em empresas familiares? E ele parou para pensar e disse assim: Bruno, eu nunca havia pensado sobre isso. E eu digo: veja, né? Se a sua empresa está indo para empresas familiares, o poder de uma empresa familiar ele é centralizado. Quando ele centraliza o poder no dono, eu contrato pessoas menos qualificadas, né, para esse ambiente. Se a gente trabalha numa grande empresa, uma grande empresa ela tem o poder descentralizado. Por isso que ela precisa de pessoas qualificadas, pessoas boas, para poder fazer o trabalho acontecer, né? Então, quando a gente está sem perceber, migrando para empresas de pequeno porte familiares, a gente tem que ficar muito atento, né? Evidentemente que, claro, que isso não é um problema, mas a gente precisa ficar muito atento porque existem outras nuances da carreira. Às vezes a nossa carreira precisa de cargo, às vezes precisa de salário, às vezes precisa de porte de empresa, às vezes precisa de uma qualificação, precisa de uma ampliação da experiência, de um aumento de uma experiência. Precisamos, às vezes, de uma vivência em um outro segmento econômico, né? Eu tinha um cliente que só trabalhou praticamente a vida inteira em alimentos, indústria de alimentos. E aí ele simplesmente parou e disse assim: Bruno, e o que que eu vou fazer para conseguir um outro segmento? Eu fiz: opa, o que que você está disposto a ganhar e a perder? Né? E ele disse: opa, eu preciso mudar de segmento. Eu fiz: o que é que você está disposto a ganhar e a perder? Né? Então, nós estamos falando aqui de várias perspectivas, né? De vários fatores que envolvem aí a jornada da recolocação. E que bom que a gente tem aqui várias pessoas. Se eu esquecer de algum de vocês, na situação específica que vocês estão vivendo, por favor, me mandem mensagem aqui no inbox para a gente falar um pouco, né? Tentar falar um pouco aí. Eu vi que tem gente que está buscando recolocação, tem gente que está buscando voltar ao mercado de trabalho, está desempregado, tem gente que quer mudar de cargo, né? Tem gente que está morando fora numa carreira internacional, tem gente que está no trabalho temporário. Veja quantas nuances tem para a gente falar aqui, né, durante o nosso encontro. Bom, gente, muito bom. Vamos seguir em frente. Para cada momento de carreira se faz necessária uma estratégia diferente. É muito bom que a gente comece o nosso encontro falando sobre isso, porque, veja, se eu preciso crescer de cargo, a estratégia é uma. Se eu preciso mudar de empresa, a estratégia é uma. Se eu preciso me recolocar e voltar ao mercado, a estratégia é outra, né? Falando assim, uma carreira internacional, a estratégia é outra. Quantos clientes eu atendi que estão buscando recolocação em Portugal, que se recolocaram no Canadá, que se recolocaram na Índia, até profissionais da área de tecnologia. Então, tudo isso requer que a gente reflita que qualquer momento que nós estejamos vivendo na carreira requer uma estratégia diferente, né? Às vezes, eu atendi outro dia um cliente que ele estava atuando muito fortemente numa carreira de gestão. E ele dizia assim para mim: Bruno, eu não sei se eu quero uma carreira de gestão. Eu estou extremamente insatisfeito, estressado, cansado, esgotado emocionalmente, e eu não sei se eu tenho uma carreira mais técnica, se eu quero se eu tenho competências para uma carreira mais técnica, né? E aí eu disse, veja, não vamos permitir você ficar nesse achismo, porque nós podemos mapear as suas competências, a gente pode entender, na verdade, a sua potencialidade para determinada carreira, né? O que é que eu chamo de potencialidade? São os nossos talentos. Cada um de nós carregamos na nossa estrutura de personalidade eh, talentos maiores para alguma coisa e talentos menores para outras, né? Então, veja, será que realmente esse profissional ele tinha talentos para uma carreira de gestão? E aí, para a gente sair do achismo, a gente fez um mapeamento de competências, a gente refletiu sobre o que ele precisava desenvolver e ele ficou com a responsabilidade na mão a partir dali. E agora, o que é que eu quero fazer com isso, né? Porque se você quiser ser gestor, continuar sendo gestor vai requerer de você um processo de desenvolvimento. Não tem para onde correr. Olha só a diferença da estratégia, né? Se ele quisesse seguir para uma carreira técnica, ele teria que construir uma carreira técnica, né? Gente, o que é mais assustador para mim, que trabalho nessa área há 19 anos, é a falta de visão da assertividade, na assertividade das escolhas das qualificações. Quanta gente está investindo, claro, o mercado exigente,
uma chuva de modismos, né? As pessoas investindo em cursos da moda, em formações, em especializações, em MBA, em pós-graduações, mas as pessoas não estão sabendo para que servem isso, né? Qual a diferença entre um MBA, qual a diferença numa especialização, qual a diferença entre um mestrado e um doutorado. Eu tive uma cliente que ficou 1 ano e 8 meses fazendo um mestrado e ela parou para estudar mestrado. Quando ela voltou para o mercado, ela me procurou para fazer uma análise de carreira e fazer uma recolocação em si, para a gente fazer juntos essa recolocação. E ela simplesmente descobriu que o mestrado não servia para nada, para a carreira que ela queria seguir de gestão, né? Então, veja, será que nós estamos realmente criando ou desenhando uma estratégia de forma adequada, baseando-se em todos esses fatores, em todos esses contextos, no meu momento de carreira, né? Tem gente que não está se dando conta de que está empregado, mas não está em desenvolvimento. Quantos clientes eu recebo diariamente que estão empregados, estão trabalhando, mas estão completamente estagnados na sua carreira, né? Então, é preciso que a gente reflita, e o primeiro passo desse encontro de hoje é levá-los a refletir sobre essa perspectiva da estratégia da carreira, né? Qual é a estratégia, primeiro momento que vocês se encontram? Evidentemente, a gente já falou lá atrás, cada um se posicionou, algumas outras pessoas não, mas é, será que eu elaborei a estratégia mais adequada para o meu momento de carreira, né? Então, vamos pensar sobre isso, vamos seguir em frente. E olha só, para a jornada da recolocação acontecer, geralmente nós temos 3 grandes passos e 3 grandes desafios, né? É até importante que vocês reflitam em que etapa vocês estão paralisando, né? Para a gente desconfigurar esse gargalo, para a gente desconstruir esse gargalo, porque pode ser que se eu não desconstruir esse gargalo, essa etapa que está me impedindo, né, de ir para o mercado, de voltar ao mercado, de buscar um emprego, de buscar uma recolocação, de mudar de cargo, automaticamente eu não consiga ter sucesso nessa jornada, né? Então, o primeiro passo para uma recolocação acontecer é exatamente a gente encontrar vagas na nossa área de atuação. Quantos clientes meus têm dificuldade de encontrar oportunidades, né? Bruno, e quando a gente tem problema de encontrar oportunidade, a gente não está encontrando vaga na nossa área, de onde advém esse problema? Qual é o maior impeditivo? Provavelmente está na dificuldade de networking, ou seja, um networking que não existe. Eu tinha outro dia um cliente que tinha 28 mil conexões no LinkedIn. E simplesmente, quando a gente fez uma análise quantitativa e qualitativa dessa rede, dessas conexões, a gente descobriu que ele tinha 2,8% de pessoas adequadas para a estratégia da carreira dele. Ou seja, ele não tinha network, ele só tinha quantidade de conexões, mas ele não tinha network. Então a gente precisa entender que tudo advém do nosso network. Aí eu recebi um cliente essa semana que ele simplesmente achava que o mercado via ele como um profissional de tecnologia. Vejam só o raciocínio. E aí ele trabalhou numa grande empresa de tecnologia, trabalhando com desenvolvimento de projetos de desenvolvimento de sistemas, só que engenheiro de telecomunicações, formado em outra área, e ele me procurou e disse assim: eu me vejo como profissional de tecnologia. E eu tive que dizer para ele que ele não era um profissional de tecnologia. Infelizmente ou felizmente. Eu tenho que ser muito transparente com os meus clientes, porque eles estão me pagando para isso. E quando ele percebeu que não era um profissional de tecnologia, ele disse: então, se eu não sou um profissional de tecnologia, eu sou um profissional de que área? Né? É igual falar de profissionais que se dizem na área administrativa, mas também dizem que é da área de finanças, mas também dizem que é da área de controladoria, mas também dizem que é de uma área específica ou de uma outra área, e não são percebidos pelo mercado desta forma, né? E aí a gente pode concluir que esse meu cliente estava atuando em projetos de desenvolvimento de sistemas por cargas d'água, o mercado absorveu ele, mas ele não é visto pelo mercado como um profissional de tecnologia. Primeiro, não da área de tecnologia. Segundo, ele me dizia que ele era um gestor. O tempo de experiência dele não era suficiente para o mercado reconhecê-lo como gestor. Quando a gente foi avaliar a qualificação dele, ele não tinha qualificação para o cargo de gestor. Veja, 3 descobertas que a gente percebeu. E sabe o que ele estava fazendo no LinkedIn? Conectando pessoas, conectando pessoas, conectando pessoas, aumentando o network, aumentando o network, aumentando o network, sem saber nem quem ele era para o mercado. E tampouco dando um tiro no pé.
porque as pessoas iam vê-lo de que forma? De forma completamente distorcida daquele via. Isso ia dar em algum lugar? Em nenhum lugar, gente. Então, veja, encontrar vagas na nossa área de atuação tem a ver inicialmente com entendermos de que nós somos de que área, ao mesmo tempo nós temos aderência a essas oportunidades e também entendendo que se eu não encontro vaga, o problema está no meu networking. Tem gente que não sabe praticar network, tem gente que não sabe usar o LinkedIn, tem gente que não entende que só LinkedIn não é networking. A gente precisa entender networking de uma forma muito mais ampla, muito mais sistêmica, né? E o quanto nós estamos usando isso ao nosso favor dentro de um mundo contemporâneo. Porque, na verdade, falar de networking é falar dos últimos 5, 10 anos para cá, desse termo, né? Então, primeiro desafio que nós temos aí na tela é encontrar vagas na nossa área de atuação, que depende do nosso networking. Mas que vagas eu vou buscar? Que cargos? Veja, né? Será que eu estou buscando cargos aderentes à minha conjuntura de carreira? Ou será que eu estou realmente fantasiando e criando uma expectativa em uma situação que vai me gerar frustração, vai me gerar decepção, vai me gerar perda de energia emocional? Eu começo a me desmotivar, a minha autoestima e minha autoconfiança se comprometer e automaticamente as pessoas chegam a este ponto. Gente, eu trabalho com carreira há anos. E eu diria para vocês que 90% das pessoas que não se recolocam por questões emocionais. E é preciso que a gente mexa um pouco, não só na carreira tecnicamente, mas a gente também mexa em quê? Na estrutura cognitiva, comportamental, nas formas de pensar, de sentir, de agir desse profissional. Porque são formas e percepções que precisam ser desconstruídas, né? Então, falar que recolocação é apenas elaborar um currículo e jogar para o mercado, falar que recolocação é só ir atrás de vaga, falar que recolocação é só simplesmente conhecer pessoas para me indicar, não. Recolocação não é isso e fujam desta realidade que está sendo praticada pelo mercado, né? Recolocação é algo mais além. Veja, se eu recebo um cliente que ele está esgotado emocionalmente, que ele não acredita mais que vai conseguir se recolocar, se a gente não trabalha o emocional desse indivíduo, não tem currículo milagroso, não tem networking que dê conta, não tem entrevista que funcione. Então, eu diria para vocês que 99% dos clientes que não se recolocam por fatores emocionais. Vou um pouco mais além. Pessoas que foram demitidas e não viveram o luto, conseguem andar para frente? Pessoas que colocaram o reconhecimento na mão da empresa em que estão, esperando ser promovidos, esperando ser valorizados, vai levar alguém para frente? E a gente tem que ter a consciência que carreira é algo nosso, é o único patrimônio intransferível que nós temos, é o que nos permite construir uma família, construir os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas. Não tem outra forma senão através da nossa carreira, né? E quantos profissionais estão esperando que as empresas deem oportunidade para eles, esperando a vaga, o cargo, a promoção, o salário melhor? Veja, e se não vier? Então a gente precisa tomar as rédeas da nossa carreira. Por isso tem se falado tanto em protagonismo, até chega a ser chato falar sobre esse tema, porque já está meio que tem todo mundo falando sobre protagonismo, na verdade. E por que que nós estamos falando tanto de protagonismo? Porque, na verdade, nós estamos resgatando a nossa autoestima brasileira. Nós estamos resgatando a nossa autoconfiança brasileira. Porque o emprego não são mais das empresas. Nunca foram. As carreiras não são das empresas, as carreiras são nossas. Quantos profissionais depois e após a pandemia descobriram que estavam apenas dependendo dos seus empregos e não pensando sobre as suas carreiras? E aí a gente consegue entender por que que as pessoas fazem o que fazem conosco, né? E aí é preciso que a gente pare para pensar. Segunda etapa da jornada da recolocação. Bruno, encontrei vagas na minha área de atuação. Encontrei vagas, automaticamente eu preciso o quê? Atrair entrevistas, atrair convites para entrevistas. Não adianta só encontrar vaga. Veja, nós temos um desafio que precisa ser rompido, encontrar vagas. Segundo, eu preciso atrair entrevistas. Quando eu vou para uma entrevista, eu preciso, antes de ir para uma entrevista, atrair a atenção do recrutador com um bom currículo. Gente, e agora a gente vai falar dos currículos da moda.
por favor, não me usem esses currículos da moda, currículos com desenhos, com uma página única. Não. O processo de seleção dentro do RH é um processo, é um padrão operacional. Não adianta a gente falar de modismos de novos currículos chamativos, porque, na verdade, o RH não vai olhar para esse currículo chamativo, porque ele vai pegar o teu currículo, ele está acostumado com padrão visual, ele vai procurar as informações, ele não vai encontrar o que é que ele vai fazer? Eliminou o seu currículo. Então não adianta a gente querer inovar, colocar uma foto. Tem gente que coloca foto do corpo todo na capa na página do currículo. Tem gente que trabalha currículo de uma página cheia de desenho, de cores, parece né, uma aquarela de tantas cores. E veja, estão perdendo tempo. Porque nós estamos falando de um processo operacional, é como um cheque. Eu costumo sempre comparar isso a um cheque de banco. A gente não usa mais cheque, evidentemente, né? Mas quando a gente usava um cheque, se a gente mudasse os campos do cheque, e ele fosse para compensação no banco, como é que as pessoas iam encontrar as informações desse cheque? Não iam encontrar, né? Então, nós estamos falando de, vejam, formulário de um site de empregos, quando você vai cadastrar o seu currículo, existe um padrão de cadastro, ou seja, existe um padrão de currículo, um padrão de comunicação, né? Só que tem muita gente aí ganhando dinheiro, ganhando muito dinheiro, dizendo que tem currículos milagrosos que vão mudar a sua vida, a sua carreira, e, na verdade, estão cometendo grandes equívocos, né? O currículo, primeiro, ele tem que ser alinhado ao seu nível hierárquico. Se eu estou concorrendo a uma vaga gerencial, eu preciso nivelar esse currículo para o nível estratégico. Se o meu currículo, eu estou querendo vagas no nível tático, coordenação e supervisão, eu preciso organizar o meu currículo para o nível tático, né? Se eu vou colocar o meu currículo para um nível operacional, eu preciso colocar o meu currículo para um nível de analista. Primeira coisa que eu tenho que alinhar é o currículo ao nível hierárquico. A gente consegue alinhar isso através de verbos, de palavras. Tem muita gente querendo usar o chat GPT. Tem um artigo que eu escrevi recentemente lá no meu site, os problemas gerados pela utilização do chat GPT para elaboração de currículo. O chat GPT é um robô. Ele não sabe as suas particularidades, os seus diferenciais. O que é que ele vai fazer? Elaborar um currículo padrão e simplesmente vai jogar no mercado e vai ser mais um no meio da multidão, né? Então, gente, o currículo é algo tão sério, é algo tão sério, que um currículo ele precisa ser customizado à sua carreira e à sua estratégia de carreira. Veja, o André quer mudar de cargo. A gente precisa criar um currículo que potencialize ele para esse nível, né? Eu tenho um cliente que eu recebi, ele nunca tinha sido gerente. E ele simplesmente disse assim, Bruno, eu quero ser um gerente. Eu já tenho qualificação. A gente fez uma análise de carreira, ele já tinha qualificação para o cargo, ele já tinha tempo suficiente para ser um gerente e ele tinha habilidades comportamentais para ser um gerente. Ele disse: então, estou pronto. Eu digo: claro, você já está pronto. O que que a gente precisa fazer agora? Revisitar o seu LinkedIn, revisitar o seu currículo. E simplesmente ele foi chamado para uma indústria para assumir uma gerência de produção. A empresa chamou ele pela potencialidade que ele tinha para oferecer. Se o currículo não convencesse, ele ia ser chamado? Não. Veja. E aí, consequentemente, ele foi chamado, e aí surgiu um segundo desafio. Olha só, olha a terceira etapa que apareceu aqui na tela. Ele precisava ser aprovado numa entrevista para o nível gerencial. E a gente fez o quê? Uma simulação de entrevista para nivelar a abordagem da fala, das formas de pensar, de sentir e de agir, para ele apresentar essa potencialidade. A gente fez o mapeamento de competências do perfil de personalidade dele, entendeu o que ele tinha de bom e não tão bom para o nível gerencial, e a gente alinhou a entrevista dele, uma melhor entrevista para que ele pudesse não cometer erros, eliminar ou evitar erros e maximizar essa fala ou essa postura para aquele nível esperado, que era o nível gerencial estratégico. E ele foi aprovado. Então, olha só, atrair a atenção dos recrutadores, os convites, entrevistas. Desculpa, eu preciso ter um bom currículo e fazer com que realmente esse currículo funcione e, né, me traga aí oportunidades, né, frente aos meus concorrentes. Gente, imagine um RH receber 300 currículos, 200 currículos para uma vaga. Se eu não tiver um diferencial, eu não vou ser convidado, eu não vou ser chamado, né? E a gente está falando de algo extremamente irracional, extremamente agressivo, até desumano. Eu sou da área de RH, tenho 19 anos, e é desumano você simplesmente abrir um currículo, quando você não encontra informação, você pega esse currículo e elimina, porque você não quer perder tempo. A cabeça do RH funciona assim. Imagina se eu for parar para pensar
se Michele, se Luiz, se José tem aquilo que eu desejo porque eu não estou encontrando no currículo. Veja, imagine quantas vagas eu realizo um processo de seleção. Inúmeras outras. Eu vou perder tempo ligando para Luiz ou para a Aline saber se ele realmente tem essas competências ou não, essa experiência? Não dá tempo, né? E aí eu não vou nem falar aqui da falta de feedback dos RHs, porque é algo ainda muito pior, né? Os RHs, na verdade, por não ter essa responsabilidade, não é responsabilidade do RH dizer para o candidato por que que ele não evoluiu. Porque imagina ele ter que dar feedback para 100 candidatos. Não é responsabilidade dele, até porque a carreira é do candidato, né? Mas eu concordo que o RH, no mínimo, tem que mandar uma mensagem dizendo, olha, obrigado pelo processo seletivo, nós não evoluímos com o seu perfil, agradeço, até uma próxima. Aí sim, a gente tem aí realmente um RH respeitoso, né? É o mínimo que um RH pode fazer em relação ao processo de seleção. Então, gente, participando aqui, então, observando, melhor dizer, essas 3 etapas, nós temos aqui 3 desafios. Resumindo, primeiro eu preciso encontrar vagas, e aí eu preciso que vocês identifiquem em que etapa vocês estão com dificuldade, né? Será que realmente é etapa de networking, etapa de visibilidade profissional? Segundo, atrair convites para entrevistas. Opa, será que o meu currículo está atraindo entrevistas? Será que eu estou me comunicando devidamente com o mercado? Terceiro desafio, será que eu estou conseguindo ser aprovado nas entrevistas? Outro dia eu recebi um cliente que ele foi para 4 entrevistas. Ele não era meu cliente ainda. E ele, desesperado, me ligou, entrou no meu Instagram e disse assim, Bruno, eu queria agendar um horário com você para fazer uma análise, porque eu já fui para 4 entrevistas, fiz 4 entrevistas, cheguei na etapa final e eu não fui aprovado. E eu digo, veja, nós temos uma solução para te dar. A gente pode fazer um mapeamento da sua personalidade, do seu perfil comportamental, a gente vai entender o quanto isso tem um match ou aderência ao cargo que você está se candidatando, e a gente pode fazer uma que nós chamamos de regulagem da sua entrevista. Resultado, ele participou, nós fizemos uma simulação gravada, ele ficou com o link, assistiu quantas vezes foram necessárias para se preparar. No final da simulação, eu fiz todas as considerações do que ele deveria fazer, do que ele não deveria, enfim, costurando todas essas melhorias. E simplesmente na 5ª entrevista ele foi aprovado, né? Então, veja, gente, nada mais do que a gente entender qual é a estratégia, qual é a minha estratégia de networking, qual é a minha estratégia para atrair a atenção dos recrutadores, qual é a minha estratégia de conquistar a aprovação nas entrevistas. Tudo isso faz parte de estratégias para que a gente possa maximizar a nossa jornada da recolocação. Vamos adiante. Eu trago aqui alguns dados que foi no finalzinho do ano de 2023, no segundo semestre, né? Alguns números no Brasil que são muito legais para que vocês possam refletir sobre isso. Primeiro um dado. O tempo de recolocação no Brasil está durando, em média, de 8 a 12 meses, em tempo de crise econômica. Quando a gente não está em crise econômica, o profissional leva de 6 a 8 meses para se recolocar. Em última pesquisa que nós realizamos, o profissional está com mais de 1.900, acho que foi 1.900 e algumas pessoas que nós entrevistamos, no finalzinho de 2023, no segundo semestre, as pessoas estão buscando uma recolocação, elas disseram que estão buscando em torno de 8 a 12 meses para conseguir se recolocar. Então, é bem importante que vocês que estão aqui buscando recolocação já façam aí, busquem uma gestão financeira familiar e já busquem também uma gestão emocional, porque eu preciso entender que a jornada da recolocação leva um tempo. Bruno, então você quer dizer que a pessoa só vai se recolocar em 8 meses ou 12 meses? Não. O que vai ajudar esse profissional a se recolocar é o grau de empregabilidade que ele tem. Se ele não tem uma carreira com disfunções, não tem nenhuma disfunção ou rupturas que a gente chama na carreira, ele se recoloca facilmente e rapidamente. Mas se existir rupturas na carreira, seja de qualificação, seja de experiência, seja de falta de estratégia ou até mesmo comportamento, automaticamente ele vai, né, demandar muito mais tempo. O Antônio está colocando aqui no inbox, esse processo emocional é muito complicado, Antônio, porque somos seres humanos, enquanto seres humanos, nós temos, pensamos, sentimos e transformamos todos esses sentimentos em ações
que refletem as nossas emoções. Então, é preciso que haja realmente uma regulagem. E eu entendo, eu me coloco enquanto profissional na área de recursos humanos, na área como especialista em carreira, o quanto esse apoio emocional é necessário para os nossos clientes, né? E aí tem gente aí vendendo projetos de recolocação, assessoria de carreira que não entendem nada de comportamento humano. Veja, né? Como é que essas pessoas vão fazer manejos? Como é que essas pessoas vão fazer intervenções? Não tem como, né? E aí a gente volta para aquela ideia de que recolocação não é simplesmente elaborar um currículo, jogar para o mercado e encontrar vaga. Não é isso. Como o Antônio está colocando, é um processo emocional que está completamente imerso nessa jornada, né? E precisa ser tratado, né? É como, por exemplo, a gente acabar um relacionamento afetivo. Acabei um relacionamento afetivo, um casamento. Eu consigo me relacionar novamente fácil? Cada um reage de uma forma, né? Fazendo aí uma comparação. Então é preciso que a gente cuide desse aspecto emocional. Outro ponto importante, outro número importante: vagas. Reflitam sobre esse número, esse indicador. 50% dos profissionais que buscam recolocação se candidataram para mais de nove vagas nos últimos 6 meses. Ou seja, uma média de quase 2 vagas por mês. Se vocês estão se candidatando para um número menor que 2 vagas por mês, nós temos um problema de networking, tá? Terceiro número, entrevistas. 46,9% dos profissionais que buscam recolocação, o seu currículo gerou de 1 a 3 entrevistas nos últimos 6 meses. Ou seja, quase uma entrevista por mês. Se vocês não estão realizando, em média, uma entrevista por mês, nós temos um problema, provavelmente, de quê? De comunicação do currículo com o mercado de trabalho. Seja o currículo, a estrutura, a estratégia, o LinkedIn, etc. Tá? Então, é preciso que a gente entenda o que está fragilizando, o que está me fragilizando enquanto entrevista. Ok? Quarto número, para a gente fechar esses números importantíssimos para que vocês reflitam a situação que vocês se encontram. 34,4% acreditam que o motivo que não está permitindo ser aprovado em suas entrevistas seja o salário. Gente, a falta de utilização de um instrumento de pesquisa salarial para entender quanto a gente vale, ela vai nos trazer esse sentimento de quase 35% acreditam que não estão evoluindo no processo, né, nas entrevistas, na aprovação das entrevistas, por causa do salário. Ou seja, estão provavelmente trazendo pretensões salariais distorcidas. Eu preciso saber quanto eu valho no mercado. Baseado no meu nível de qualificação, no meu tempo de experiência, eu sou visto como júnior, como pleno, como sênior, eu sou visto como coordenador, como supervisor, como gerente. E quanto vale as minhas competências na minha região? Será que eu estou ganhando? As pessoas que estão trabalhando, será que eu estou ganhando na média, acima, abaixo do mercado? E se eu estou buscando recolocação, será que a minha pretensão salarial que eu estou trazendo está acima, está na média ou está abaixo? Então, nós estamos falando de que esse impeditivo ele não tem que existir. Eu tenho que me apropriar quanto eu valho no mercado. E a gente consegue fazer isso juntos, entendendo, sem dúvida, quanto cada um de vocês vale no mercado de trabalho em termos de salário. Tá? Bruno, como é que faz isso? Como é que a gente descobre isso? Quando a gente faz uma análise da carreira, um diagnóstico da carreira, a gente descobre como é que você é visto pelo mercado, como é que você está frente aos seus concorrentes e, consequentemente, a gente vai fazer uma consulta salarial de uma forma muito mais assertiva. E aí a gente consegue ter uma visão clara de qual realmente deve ser a nossa pretensão salarial, né? Então, gente, em resumo, o que é que esses números nos transmitem para que a gente feche o raciocínio desse slide? Primeiro, eu preciso avaliar se eu estou passando de 8 a 12 meses. Se eu estou passando de 8 a 12 meses, eu estou chegando a 8 a 12 meses buscando uma recolocação, já tem que começar a ficar preocupado, porque a luz vermelha já começou a acender. Segundo desafio, número de vagas. Eu estou me candidatando para, no mínimo, uma média de 2 vagas por mês? Se eu não estou me candidatando, encontrando vagas, provavelmente eu não estou fazendo, não estou desenvolvendo o meu network, não estou desenvolvendo a minha visibilidade, tá? Terceiro desafio, entrevistas. Se eu não estou gerando ao menos uma entrevista por mês, isso pode ser preocupante, porque nós temos aí um problema de narrativa, de identidade do currículo.
esse currículo não está se comunicando devidamente com o mercado e com os cargos que eu desejo. Quarto problema, salário. Eu preciso identificar quanto vale as minhas competências. E eu não posso mais ficar achando que eu estou sendo eliminado no processo por causa de salário, né? Existem muitas pesquisas salariais gratuitas. Eu não costumo usar pesquisas gratuitas porque elas são muito vazias em termos de números, de estatística, né? Eu gosto de usar pesquisas salariais pagas, né? Então, nós temos um sistema de pesquisa salarial nacional que nós utilizamos no Brasil todo, e a gente pode fazer pesquisa salarial em qualquer região, para qualquer cargo, e saber a mediana, o maior e o menor salário de mercado, tá? Então, gente, esses números servem para que vocês possam refletir se esses números estão, se vocês estão dentro desses números, se vocês estão muito fora desses números, para exatamente entender o que está acontecendo na carreira de vocês. Vamos em frente? E aí eu trouxe aqui para vocês um checklist para a gente descobrir os impeditivos na atração de entrevistas, né? Um checklist que vocês devem levar aí para a carreira de vocês, para que vocês possam exatamente ponderar, né? Quais são esses impeditivos que estão atrapalhando nessa geração da atração dessas entrevistas, né, no mercado de trabalho. Vamos lá? Primeiro ponto. Eu preciso adequar o meu currículo ao sistema TS. Bruno, que danado é o sistema TS? É um sistema de rastreamento de candidatos utilizados pelas tecnologias e pelas inteligências artificiais hoje em dia. Veja, falávamos sobre isso há anos atrás? Não. Veja como a complexidade da busca da recolocação vem mudando e vai mudar cada vez mais, né? Então, a primeira coisa que nós temos é um desafio de adequar o meu currículo aos sistemas ATS, para que ele tenha, na verdade, palavras-chave, para que ele realmente ele saia na frente aos meus concorrentes. E ele não só entre, né? Não só ele invada, ele elimine ele use, na verdade, as tecnologias ao nosso favor e que chegue na mão do recrutador, né? Para que, de fato, imaginem, é a mesma coisa do LinkedIn, quando os RHs começam a pesquisar o perfil de vocês lá no LinkedIn, se o currículo não tiver adequado, não tiver palavras-chave, não tiver estruturado para sistemas ATS, esqueçam, vocês não vão ser encontrados, né? Existem várias estratégias, várias manhas, várias macetes que a gente utiliza dentro do LinkedIn para que o cliente ele consiga ampliar essa visibilidade e, consequentemente, ter e ser encontrado pelos sistemas ATS e também pelos recrutadores, tá? Segundo fator-chave, alinhar o currículo ao cargo e ao nível hierárquico. Ô, Bruno, mas como é que eu vou alinhar o meu currículo ao nível hierárquico se eu não sei se eu sou visto como gestor, como coordenador, como supervisor, como gerente, como analista júnior, pleno sênior? Como é que eu vou alinhar o currículo se eu não sei? Eu preciso saber. Eu preciso avaliar a minha empregabilidade para que a gente possa alinhar a estratégia do currículo ao nível hierárquico, né? Luiz está colocando aqui no inbox, Bruno, quando eu busco o meu cargo, por exemplo, Product Owner, as primeiras pessoas que aparecem são prêmio, porque no vou ler de novo, ver se eu entendi a pergunta, Luiz. Bruno, quando eu busco o meu cargo, por exemplo, Product Owner, as primeiras pessoas que aparecem são premium, porque notei que são perfis com bem menos informações que o meu. Luiz, esqueça assinatura premium. Isso não tem nada a ver. Nenhum cliente meu tem assinatura premium do LinkedIn, tá? Por que que eu não sugiro? Porque a gente tem várias coisas gratuitas que a gente pode utilizar ao nosso favor. Eu não sei até quando serão permitidas que a gente use ao nosso favor. Mas a gente precisa conhecer todas essas funcionalidades, né? Inclusive, nós temos um workshop, eu tenho um workshop de 4 horas que eu ensino através desse workshop a todas as funcionalidades do LinkedIn, as principais estratégias que devem ser implantadas para que esse currículo seja, né, percebido, tá? Espero ter respondido, Luiz. Se eu não tiver respondido, me pergunta aqui de novo. Outras pessoas também queiram ir fazendo perguntas, por favor, né? Como são muitas informações que a gente está trazendo aqui no nosso encontro, eu posso estar esquecendo e vou deixar passar alguma coisa que seja importante. Então, segundo fator-chave, alinhar o currículo ao nível hierárquico. Se eu estou indo para o nível estratégico, eu preciso alinhar o meu currículo ao nível estratégico. Se eu estou indo para o nível tático, se eu estou indo para o nível técnico, se eu estou indo para o nível operacional, eu preciso alinhar o currículo ao nível hierárquico desejado, né?
Terceiro fator-chave, construir uma identidade profissional atrativa para a sua área de atuação. Eu outro dia recebi um currículo de um profissional da área de finanças e ele se dizia, no LinkedIn, ele se dizia profissional da área de finanças, contabilidade, controladoria e administrativo. Veja, como é que um profissional consegue ser de 4 áreas? Controladoria é diferente de administrativo, que é diferente de finanças, que é diferente de contabilidade. Quem é este profissional? Qual é a sua identidade? Veja, né? E aí eu preciso criar essa narrativa e essa identidade profissional baseada na minha análise de carreira, na minha análise de empregabilidade. Porque muitas vezes eu acho que sou visto pelo mercado de uma forma e eu estou sendo visto por outra forma. E aí o currículo, ó, não bate. Não há evolução, né? Então, gente, o terceiro fator-chave é construir uma identidade profissional atrativa para a sua área de atuação. E o quarto fator é o chamado pulo do gato. O quarto fator-chave é o maior pulo do gato que eu já compreendi e entendi, né, depois de muitos anos de experiência na área de consultoria como especialista em carreira, né, com formações fora do Brasil, com formações na área de aconselhamento e especialização na área de consultoria de carreira, em aconselhamento e gestão de carreira, a gente descobre muitas nuances que o mercado de trabalho a gente não percebe, né? Então, o quarto fator-chave é o pulo do gato para a gente poder aumentar as nossas chances de atrair a atenção dos recrutadores, que é, olha só, 59,4% dos profissionais entrevistados. Esse é mais um número que nós tivemos na nossa pesquisa em 2023.2. Não percebem como são vistos pelos RHs no mercado de trabalho. Ou seja, quase 60% não reconhece, não sabe o seu grau de empregabilidade. Será que eu sou um gerente geral ou será que eu sou um gerente administrativo financeiro? Será que eu sou um coordenador ou sou um supervisor? Será que eu sou um analista pleno ou um analista sênior? Será que eu já sou um gerente e não percebo? Será que eu já sou um coordenador e não percebo? Diante das minhas competências, dos meus atributos? Veja, 60% é um número extremamente alto. As pessoas não sabem o seu grau de empregabilidade. E aí, gente, eu preciso dizer para vocês que esse último fator, esse quarto fator, ele é condição sine qua non para que o profissional consiga gerenciar a sua carreira. E não estou falando só de buscar um emprego, de buscar uma recolocação, de mudar de cargo, nada disso. Mas de reconhecer a sua própria carreira. Olha só, o Luiz está trazendo aqui um depoimento no inbox. Bruno, acredito que isso aconteceu comigo. Eu atuei em meu penúltimo trabalho como Product Owner e no último eu fui Tech Lead. Houve este rompimento aparentemente. Olha só, Luiz, o que aconteceu com a carreira. E agora, quem sou eu para o mercado? É preciso que a gente identifique, né? Por mais que você tenha tido essa experiência, automaticamente, e agora? O que é que a gente vai fazer com isso? Será que isso me beneficiou ou será que isso me prejudicou? E qual é a próxima estratégia da carreira? Tudo isso precisa ser pensado. E qual é a identidade no meu currículo? Porque se eu sou um tech leader, eu sou completamente diferente de um product owner. E qual a identidade que eu vou explorar? Né? E o que é que eu quero dessa próxima fase? Qual o cargo, qual o salário que eu vou buscar? Nós estamos falando exatamente de uma perspectiva, e a gente precisa também ter muito cuidado, que nesse mundo de tecnologia, Luiz, esse mundo de tecnologia ele tem muitos modismos de nomenclatura, né? E deixam a gente muito confuso, né? É o que a gente está falando aí de profissionais na área de metodologias ágeis, né, na área de várias metodologias. A gente não pode gerenciar a nossa carreira pautado em metodologias, porque metodologias elas surgem e elas vão embora, né? E as pessoas estão criando posições de agilistas. Espera aí, o que é um agilista? Como é que se chamava essa nomenclatura lá atrás?
Não adianta a gente fugir do tradicional, porque são as formas de que o mercado se organiza, né? E aí tem muitos clientes que chegam para mim e dizem assim, eu dou aula, inclusive, em especializações numa das maiores escolas de tecnologia do Brasil. Eu dou aula de liderança, tem outras disciplinas que eu dou também, mas é assustador a gente enxergar essas nomenclaturas todas que estão surgindo aí e que são metodologias consumistas, né? É o verdadeiro consumo de nomenclaturas, para que as pessoas façam cursos, para que as pessoas façam certificações, né? E a gente sabe que isso também é uma indústria. A gente não pode deixar de enxergar isso, né? Evidentemente que eu não sou contra, eu sou a favor, porque é como qualquer negócio, é uma indústria, né? E aí a perspectiva de quantidade de informação desse nível é muito grande, como o Luiz está colocando aqui. Eu realmente fico perdido, Bruno, na quantidade de informações desse nível. Exatamente, né? Porque é uma quantidade de exigência que eu tenho que ter isso, que eu tenho que ter aquilo, que eu tenho... Não, não tenho que ter nada. Eu tenho que ter o meu gerenciamento da minha carreira, eu tenho que saber o que é prioridade para mim. Nós estamos sendo engolidos pelo mercado de trabalho. Nós estamos entrando aí num ciclo vicioso das pessoas estão sendo, elas estão sendo, por elas não terem discernimento, ó, discernimento frente à carreira, elas estão saindo investindo aqui, ó, em todo curso que aparece na área dela, que é tendência, elas vão agarrando e vão fazendo, vão agarrando e vão fazendo. Vejam. E a gente precisa entender claramente que é uma perspectiva muito importante para a gente não cair nisso. Não podemos cair nisso, né? Porque é a mesma coisa da gente entrar numa empresa e a empresa dizer assim, ai, Michele, Luiz, José, vem trabalhar aqui nesse departamento, eu tenho um cargo para você, mas aquilo não faz parte da minha carreira, aquilo não faz sentido para mim. E aí eu aceito, vou. Quando eu vejo, olha a besteira que eu fiz com a minha carreira, né? Da mesma forma, o mercado da educação funciona assim. O mercado da educação está assim, ó, faz esse curso, faz esse curso, faz esse curso, e a gente vai fazendo, e a gente vai fazendo. É o consumo. É o consumo pautado nas nomenclaturas, nos modismos das nomenclaturas, né? Ah, Bruno, mas então você não acredita que vão surgir novas nomenclaturas? O mercado vai chamar sempre a gente com as mesmas nomenclaturas lá da década de bolinha, lá em 1990, 1980, 1970? Não. A gente precisa saber o que é modismo e o que não é. Porque trabalhar com desenvolvimento de sistema, o cara é desenvolvedor de sistema, o cara é programador, o cara é desenvolvedor de sistema, e ponto. Se ele usa metodologias ágeis, é outra coisa. Veja, a configuração do cargo da nomenclatura não muda. O que muda são as metodologias que ele utiliza para um resultado final. Mas ele continua sendo um profissional da área de sistemas, ou da área de programação, da área de desenvolvimento, o que quer que seja, né? Então a gente precisa desmistificar muita coisa, né? E faz parte da nossa realidade cultural. Como o Luiz falou, a quantidade de informação é muito grande e a gente sabe que a tecnologia é uma área muito assustadora porque elas estão se renovando a cada minuto, né? Mas é importante que a gente entenda o que de fato é renovação, o que é transformação e o que é realmente modismo, né? Então, gente, para a gente ir finalizando, 59,4% não percebem como é visto pelos RHs no mercado de trabalho, ou seja, quase 60% não sabem o seu grau de empregabilidade. E aí vejam, e o que significa conhecer o nosso grau de empregabilidade? Significa responder às seguintes perguntas. E eu queria convidar vocês a fazer essas perguntas junto comigo. O Luiz, o José, o Sérgio, o Antônio, o André, o Leonardo, o Arthur, enfim. Vocês fazerem essas perguntas junto comigo. Você sabe como está a sua qualificação frente às vagas que você deseja? Primeira pergunta. Como é que está a minha qualificação frente aos meus concorrentes? E aí é preciso a gente entender o quanto a nossa qualificação está alinhada ou não, né? Só que não é olhando para os modismos, olhando para a estrutura de uma carreira enquanto nível operacional, o que é que se exige, o que é que se exige no nível tático e o que é que se exige no nível estratégico. Os RHs utilizam padrões, critérios padronizados para a seleção nesse sentido, né? Segunda pergunta, você sabe como o seu tempo de experiência é percebido pelo mercado?
Bruno, eu tenho 10 anos de experiência. 10 anos me traz aptidão para quê? Para estar numa coordenação, numa supervisão? Eu tenho 18 anos de experiência. Isso me dá tempo para assumir uma gerência? Como é que o nosso tempo de experiência é percebido pelo mercado? Os RHs também trabalham com critérios fundamentados em nível operacional, tático e estratégico. Bruno, você sabe como suas competências comportamentais estão frente aos cargos que você deseja? Será que eu tenho competências comportamentais para o cargo que eu estou buscando ou que eu estou ocupando? Né? Estou ocupando o nível gerencial. Será que as minhas competências comportamentais estão alinhadas de forma universal para um cargo gerencial? Eu não estou olhando para a vaga em que estou olhando para o mercado como um todo. Os RHs também têm critérios para a utilização de processos seletivos baseado em níveis hierárquicos, operacional, tático e estratégico, né? E a última pergunta que não quer calar. Você sabe como você é visto pelos RHs na sua área de atuação? Como é que eu sou visto pelos RHs no mercado? Eu sou visto como um júnior, um pleno, um sênior, um coordenador, um supervisor, um gerente? Eu sou visto como um cara técnico? Eu sou visto como gestor? Como é que eu sou visto? Então, se a gente não consegue responder todas essas perguntas, significa que nós não conhecemos o nosso grau de empregabilidade. E eu vou dizer para vocês, se a gente não conhece o nosso grau de empregabilidade, a gente acha que está gerenciando a carreira, mas a gente não está. Gente, isso é tão sério, porque isso é uma realidade que nós não carregamos lá de trás. Nós não fomos habituados culturalmente a fazer a gestão da nossa carreira. Nós fomos habituados, principalmente no Brasil, a buscar um emprego, a estar empregado, a estar ganhando o nosso salário, mas nós não fomos habituados a pensar sobre a nossa carreira, a gerenciar a nossa carreira. Essa é a grande diferença entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Se nós brasileiros tivéssemos uma cultura há muitos anos atrás a gerenciarmos as nossas carreiras, veja, Michele, Luiz, José teriam conseguido seus objetivos profissionais muito mais rapidamente. Provavelmente eles estariam em outro momento da vida profissional. E aí o que acontece? Estou citando exemplos, tá, gente? Estou trazendo o nome de vocês, mas estou citando exemplos. Mas e qual é o benefício que isso traz para a sociedade, para uma economia de um país? Se eu cuido da minha carreira, eu me torno muito mais produtivo economicamente. E se eu me torno mais produtivo economicamente na sociedade, para a sociedade, todos ganham. Então, imagine se nós, brasileiros, tivéssemos essa cultura de gestão da carreira há muitos anos atrás. Será que nós éramos ainda um país em desenvolvimento? Nós seríamos um país desenvolvido. E por isso que eu estou lançando agora, de abril para maio, não sei a data, prometo avisar para vocês lá no grupo do WhatsApp, o meu primeiro livro que se chama Descubra, Você Tem um Emprego ou uma Carreira. É um livro que vai trazer muitas reflexões para nós e vai ser baratinho, vai estar em todas as plataformas digitais da Amazon, de todas as plataformas digitais de e-books, enfim, vai ter a versão online, também vai ter a versão física, né? E se vocês quiserem também participar do lançamento da Noite de Autógrafo, se estiverem inicialmente em Pernambuco, eu moro em Recife, tenho 12 anos, mas eu também vou estar indo para outros estados aí, viajando o Brasil inteiro e junto com a minha assessoria de imprensa. E esse livro já está elaborado, já está impresso na gráfica, e eu estou para receber agora as primeiras unidades, a primeira edição, até o finalzinho do mês de abril. Então, finalzinho do mês de abril para o começo de maio, já vou lançar esse livro, e aí com certeza vão estar nas minhas redes sociais. Micheline, por favor, você não me deixe de ir. A gente se conhece. Micheline sempre está nos meus webinars. Micheline ganhou, inclusive, uma análise de carreira há um tempo atrás. Depois eu posso abrir o áudio que ela vai falar para vocês o que pode ter representado, enfim, essa análise de carreira que nós fizemos. E ela está sempre, na verdade, acompanhando os meus webinars. Agradeço imensamente a sua presença, as suas atenções aos meus conteúdos.
né? E espero estar agregando aí novos momentos, novas etapas e novos ciclos da sua carreira. Tá bem? Bom, gente, então, sugestão que eu dou para vocês, respondam essas perguntas. Se não conseguirem responder essas perguntas, automaticamente, nós não conhecemos o nosso grau de empregabilidade. E é preciso que vocês conheçam o grau de empregabilidade de vocês, para daí então passar a cuidar de quê? Da estratégia da carreira, da elaboração do currículo, da identidade, da narrativa do LinkedIn, das entrevistas, alinhando as entrevistas ao nível que vocês desejam atingir ou conquistar, ao mesmo tempo, cuidar das vagas em si, saber quais vagas têm mais aderências, tudo isso faz parte das estratégias, né? A primeira estratégia é descobrir o nosso grau de empregabilidade, tá? E aí eu queria, na verdade, trazer para vocês um convite, tá? Existe um serviço chamado Diagnóstico de Carreira, tá bem? É um serviço que eu faço em grupo, tá? E eu estou abrindo a minha próxima turma para a próxima terça-feira, ok? Essa turma será na próxima terça-feira, dia 14 de maio, às 20 horas. Será das 20 horas até as 22. São 2 horas de diagnóstico de carreira e a gente vai poder aqui, ó, avaliar tudo isso de vocês. Como é que estão as qualificações de vocês? Como é que está o tempo de experiência de vocês? Como é que estão os comportamentos de vocês? Inclusive, dentro desse diagnóstico, a gente mapeia as competências comportamentais de todos vocês, para que vocês descubram onde vocês estão, tá? E a gente vai entender também o salário de vocês através de instrumento de pesquisa salarial. Então, cada um vai escolher um cargo que deseja fazer a sua consulta salarial na sua região, para descobrir quanto que o mercado está pagando abaixo, na média e acima de mercado. E vocês vão entender quais são os cargos que vocês têm maior aderência, qual é a área que vocês têm maior aderência, e, consequentemente, também vamos refletir sobre o porte das empresas, os segmentos econômicos que vocês atuaram enquanto experiência e também as funções que vocês ocuparam. Então, a gente vai dar um 360 graus na carreira através desse diagnóstico, tá? Micheline está dizendo aqui no inbox, eu estou precisando me atualizar em relação à média salarial. Excelente, Micheline. Então, você pode vir nesse encontro, tá? Esse encontro ele vai ser em grupo, com vagas limitadas. Eu sempre costumo atender no máximo 10 pessoas nesse encontro, tá? Para não ficar muita gente e a gente perder a qualidade do diagnóstico, tá? E eu só saio desse encontro quando todo mundo tiver a clareza de como vocês são vistos pelo mercado de trabalho. Luiz está dizendo aqui no inbox, olhando esse desenho, eu preciso me atualizar em tudo. Ô, Luiz, calma, mas o diagnóstico ele serve para isso, tá? Para que você consiga se apropriar. Como é que eu estou sendo visto pelo mercado? Quem sou eu em relação à qualificação, experiência e comportamento? Quais são os níveis hierárquicos que eu me encontro, né? Quais são os salários quanto vale as minhas competências? Quais as funções e cargos que eu tenho maior aderência? Tudo isso a gente vai responder nesse encontro. Sim, Antônio. Antônio está perguntando aqui no inbox, Bruno, você vai passar o valor para essa análise? Sim, eu vou lançar lá no grupo do WhatsApp a turma, eu vou abrir a turma e as inscrições. Lá vai ter um link que vocês vão poder entrar e lá tem todas as informações relativas ao valor. E vocês podem parcelar em até 12 vezes no cartão, tá? Lembrando que essa análise de carreira, ela vai fazer um diagnóstico da carreira de vocês, e ela vai também trazer uma pesquisa salarial de mercado na região em que vocês estão, porque vocês vão ter o direito de escolher um cargo para fazer essa pesquisa salarial. Eu vou abrir o relatório, a gente vai falar sobre esse relatório. Quando vocês receberem o relatório da pesquisa salarial, vocês vão poder entender como fazer a leitura desse relatório. Terceiro, vamos liberar o mapeamento de competências comportamentais para vocês. Vocês vão fazer o teste online e a gente manda um relatório para vocês com o resultado. Então, a gente vai estar praticamente incluindo esses 3 serviços: o diagnóstico da carreira, pesquisa salarial de mercado e o mapeamento das competências. A gente consegue, através desse diagnóstico, responder a todas essas perguntas. Ó, vocês vão saber como estão a qualificação de vocês frente às vagas que você deseja. Vocês vão saber como são vistos frente ao tempo de experiência no mercado. Vocês vão saber como estão as competências comportamentais de vocês e como vocês são vistos pelos RHs. Tudo isso nesse diagnóstico, tá? Ok? Luiz está perguntando aqui no inbox, esse mapeamento de competências seria tipo aquele fit cultural da GUP?
Luiz, eu não considero ele, não é a mesma coisa, tá? Eu costumo trabalhar com uma outra ferramenta, é um relatório muito mais denso. E ele foca muito mais, não na cultura da empresa, mas muito mais nas suas habilidades comportamentais, tá? A gente vai entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, e aonde eles se encontram naquela estrutura, ó, nessa pirâmide, tá? Será que eu estou com um perfil mais operacional, mais tático, mais estratégico, né? Onde é que estão os meus comportamentos nessa estrutura? Eu tenho alguns clientes, olha só o que eu vou trazer para vocês como exemplo. Eu tenho cliente que a qualificação dele está no nível tático, ó, a qualificação está no nível tático, a experiência está no nível estratégico e o comportamento está no nível operacional. Eu tenho clientes que a qualificação está no nível estratégico, ó, nível estratégico. Eu tenho clientes que a experiência está no nível tático e o comportamento está no nível estratégico. Não tem regra. A gente precisa descobrir como é que nós estamos frente a esse tripé que sustenta a nossa carreira, tá? Gente, quais são os benefícios que esse diagnóstico vai trazer para vocês? Descobrir como estão as competências de vocês em termos de qualificação, de experiência e de comportamento frente aos concorrentes na área que vocês atuam. Avaliar se a qualificação está alinhada ao cargo e à área de atuação. Compreender o tempo de experiência, como ele é percebido frente ao cargo desejado. Obter clareza sobre quanto vale as competências na área de atuação e região geográfica e identificar os fatores impeditivos para a recolocação. Através desse diagnóstico, a gente descobre com vocês, junto com vocês, provavelmente quais são os maiores impeditivos que estão fazendo vocês estarem com dificuldades de mudar de emprego, de crescer de cargo ou de se recolocar, tá? Gente, essa é uma metodologia que eu criei há muitos anos. Todos os meus clientes passam por esse diagnóstico, tá? Eu faço esse diagnóstico diariamente, eu atendo individualmente. Só que a minha agenda ficou tão cheia em termos de atendimento que eu não consigo mais fazer atendimentos individuais. Eu também tenho feito muitos atendimentos em grupo para atender um volume maior de pessoas e, consequentemente, a gente levar essa consciência para um maior número de pessoas, tá? O atendimento individual, ele tem um preço bem diferenciado, mas o em grupo faz com que a gente barateie o valor, diminua o valor de investimento e ainda possa parcelar isso em até 12 vezes no cartão. Então, acaba sendo muito viável para todo mundo. Para mim, enquanto profissional, estou dispendiando o meu tempo, minha carga horária, mas para também os meus clientes que acabam não fazendo investimentos tão elevados para descobrir, né, como estão a carreira, né, frente aos seus objetivos, tá? Então, depois vocês vão poder ler no vídeo aqui, esse vídeo vai ficar gravado, evidentemente eu vou lançar lá no grupo, e assim que finalizar a nossa live de hoje, eu já vou abrir as inscrições lá no grupo, nós temos 47 pessoas, não esqueçam que a turma fecha da terça-feira apenas com 10 pessoas, tá? Bruno, e se essa turma do dia 14 fechar? Você vai abrir uma nova turma? Eu abro uma turma na data seguinte, provavelmente vai ser na outra semana, do dia 21 ou do dia 28, tá? Então eu vou sempre anunciando lá no grupo a perspectiva, né, dessas novas turmas. Então fechou a primeira, a gente não tem como abrir, colocar mais inscrições acima de 10 por causa da qualidade, né? Para dar atenção a todos, entender a carreira de cada um. Eu peço o currículo, vocês encaminham o currículo de vocês para o meu e-mail. Eu faço uma leitura prévia do currículo de cada um, eu entendo a carreira de cada um, para quando a gente for para esse encontro, a gente ir com bastante insumo e a gente poder discutir isso ao vivo, em grupo, né? Vai ser muito legal, porque a carreira do outro me ajuda, a carreira do outro pode ser o mesmo problema que o meu, ou de repente um problema que eu nunca vivi, e a gente vai poder trocar isso tudo juntos, tá? Lembrando que eu não abro mão desse número de 10 vagas por turma, porque é o máximo que eu consigo gerenciar, né? Eu fiz até uma experiência outro dia com 15 pessoas e foi muito exaustivo, não só para mim, evidentemente, mas para todo mundo, porque eram muitas dúvidas, muitas perguntas, e as pessoas tinham níveis diferentes, enfim, isso complicou um pouco. Então eu decidi, e a minha última turma foram com 10. A minha penúltima turma foram com 9, não fechamos os 10. A minha outra turma também foi com 10, enfim, e aí deu certo, eu fiquei com essa abordagem, eu acho que saudável para todo mundo. Tá bem? E aí eu queria deixar aqui os meus canais. Não se preocupem quanto às inscrições.
Eu vou abrir as inscrições lá no grupo, lá vai ter um link que vocês vão poder entrar, vão entender como funciona o diagnóstico, com todas as informações que vão ter lá, a metodologia que utiliza, como funciona, né? E lá tem o link do PagSeguro, que vocês vão poder comprar e parcelar em até 12 vezes, tá? Lembrando que se vocês tiverem pessoas para indicar com familiares e amigos, nós temos um desconto, tá bem? Um desconto crescente, tá? Se vocês indicarem uma pessoa para esse encontro de diagnóstico, vocês têm 5%, se ela fechar. Se vocês indicarem duas pessoas, vocês têm 10%. Se vocês indicarem três pessoas, vocês já acumulam 15%. E se vocês indicarem quatro pessoas no máximo, vocês ganham 20% de desconto, tá? Então, automaticamente, vocês têm como indicar pessoas. Evidentemente, pode passar o meu contato direto do WhatsApp, a minha equipe vai atender. E aí, se essa pessoa não se encaixar na turma do dia 14, ela se encaixa na próxima turma, a gente manda o material para ela, e aí a gente vai monitorando essas indicações, controlando essas indicações para ter o desconto de vocês, tá bem? Então, gente, eu queria abrir para perguntas, eu vou abrir para perguntas agora, mas antes de abrir para perguntas, eu queria agradecer a todos, né? A gente está aqui praticamente 1 hora e meia conversando sobre todos esses tão importantes assuntos, né, da vida profissional e da carreira, trazendo novas perspectivas, novas visões, quebras de paradigmas, para que a gente possa refletir de uma forma cada vez mais transformando essa cultura no Brasil. E se vocês tiverem como levar essas visões que a gente discutiu aqui para amigos, para familiares, para os filhos de vocês futuramente, né? Eu ficaria muito grato, porque eu descobri a minha missão. Esse é o meu propósito, isso é o que eu sei fazer, isso é o que eu entendo, isso é o que eu domino, me preparei muitos anos, estudei para isso, né? E me sinto muito apto em compartilhar tudo isso com vocês e contribuir. Evidentemente que eu tenho os meus serviços para comercializar, mas antes de tudo, eu estou aqui há 1 hora e meia conversando com vocês também, transmitindo mensagens que possam levá-los a um outro momento, a um outro patamar, a uma evolução da vida, da família, da carreira, né, de vocês enquanto profissionais. Então, tem o meu site, que eu vou deixar aqui na tela, que é o carreiracombronocunha.com.br, que tem /blog, que é o meu blog, com muitos artigos. Vocês vão ter artigos de tudo que vocês possam imaginar sobre carreira lá no site. O meu e-mail é o brunocunha@carreira com Bruno Cunha, aquelas pessoas que quiserem fazer um contato mais próximo comigo. E tem todos os meus canais nas redes sociais. O Instagram, vocês podem apontar o celular e me seguir lá no Instagram, me seguir lá no LinkedIn, no Deezer, no Spotify. Eu também tenho uma comunidade com mais de 15 mil pessoas que me seguem no WhatsApp, tá? Pessoas que consomem o meu conteúdo diariamente. E vocês podem entrar neste grupo do WhatsApp para receber conteúdo sobre carreira. Aí eu mando vídeo, eu mando post, eu mando live, eu mando podcast, eu mando muita coisa legal. Todos os dias, sim ou não, um artigo. Estou sempre produzindo conteúdos, né? Porque isso é o meu estudo, é o que eu realmente me propus a fazer com a minha carreira, né? Entendendo essas evoluções sociais, entendendo essas novas dinâmicas de mercado de trabalho, entendendo as evoluções, né, a evolução do nosso país e buscando proporcionar, né, essa evolução, né, que é uma sementinha, plantando uma sementinha para que as pessoas possam compreender a diferença entre emprego e carreira. Por isso que eu lancei esse livro e eu pretendo levar esse livro para todas as escolas do Brasil, para que esses jovens de hoje eles já comecem a carreira já sabendo o que é um emprego, o que é uma carreira, e a gente não permita que eles voltem lá na escravidão, achando que a carreira deles, depois de uma graduação, é só buscar um emprego para pagar suas contas, e que, na verdade, carreira é algo muito maior. É a utilização dos nossos propósitos, é a concretização dos nossos sonhos, dos nossos desejos, é a gente descobrir nossa missão de mundo, de vida, né? O que que nós queremos contribuir para a sociedade. Vai muito mais além, né? Do que simplesmente a gente apenas estar empregado, pagando contas e comendo e se sustentando, né? Evidentemente que isso é muito importante, mas a carreira não para aí, né? A carreira é algo muito maior, tá bom? Então, gente, eu queria abrir para perguntas, brevemente em função do horário, né, para até respeitar a questão do horário em si. Aqueles que tiverem dúvidas, por favor, liguem o microfone e que eu já, né, a gente começa aqui uma interação breve sobre as demandas de vocês. Fiquem à vontade. Ou até mesmo um feedback para mim, né, do que vocês acharam do encontro, do que o encontro proporcionou, enfim, fiquem à vontade.
Fala, Bruno. Boa noite. Luiz aqui, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Primeiro, agradecer aí a tua palestra, o seu webinar. Foi bem rico aqui para mim, especificamente. É, e eu sei que é difícil as pessoas acharem tempo, né? E conseguir compartilhar aí o que você já aprendeu na sua vida, né? Com essa boa vontade sua aí, né? A pergunta em si seria o seguinte: eu sempre busco ali no LinkedIn vagas voltadas para a minha área, que é PO, né? Tirando aquele rompimento que eu te falei, que eu entrei na empresa e acabaram me colocando de tech lead, eu não aceitei o cargo, tá? Eu passei como PO, me colocaram como tech lead, então ou eu aceitava, não tinha como eu voltar para trás, né? Porque eu já tinha rompido meu contrato, né? E Sim. aí eu me candidato para vagas voltado para a minha área. Só que assim, aquela questão do tanto do fit cultural, a questão de currículo, por mais que eu tenha feito algo voltado especificamente para a minha área, olhando nos grupos eu vi que o pessoal meio que ajusta o currículo baseado na vaga que está se candidatando. Isso é uma prática ruim ou uma prática aceitável ou não é interessante, né? Porque seu currículo você vai acabar ficando com 50 currículos aí pro mercado, né? Não sei se isso é interessante. Eu não faço isso, tá antecipando. Luiz, é uma grande faca de dois gumes, né? Quando a gente entra num viés de carreira que a gente precisa elaborar um ou mais currículos, a gente já começa a refletir sobre o foco da carreira e aonde essa carreira está indo, né? Evidentemente, Aham. a gente pode promover alguns ajustes no currículo, né? A gente pode fazer isso, é natural que isso aconteça, eu faço isso com os meus clientes. Mas é muito importante que a gente entenda o quanto isso se amplia ou não, tá? Então, o que que eu sugiro? Eu sugiro fazer um diagnóstico de carreira, entender quem é Luiz para o mercado. Automaticamente, entendendo quem ele quer para o mercado, ele vai definir os objetivos dele. Bruno, eu realmente quero ir para uma carreira de gestão, né? E aí a gente vai tentar potencializar um currículo para uma carreira de gestão, baseado se você atender aos atributos potenciais de uma carreira de gestão. Ah, Bruno, não, eu não quero ir para uma carreira de gestão, eu quero realmente seguir uma carreira técnica. Ok, qual é o ônus e bônus disso? Né? Inclusive, nesse diagnóstico, a gente reflete sobre a carreira até os 60, 65 anos, né? Através do mapa de carreira, né? Muito parecido com aquele gráfico, mas claro que num nível de profundidade maior. Então, a gente vai entender todos os papéis e funções de uma carreira. Quando eu chego aos 55, aos 60, onde é que eu estou, o que é que eu ativo, o que é que eu não ativo em termos de funções de carreira, né? Nós, profissionais, passamos por 4 ciclos de carreira. 4 fases, todos nós. Aceleração, consolidação, revitalização, inovação, né? Isso tudo se dá frente à nossa carreira profissional versus a cronologia da idade. Então, a primeira coisa, Luiz, que a gente vai fazer nesse diagnóstico é o quê? Luiz, qual é a tua idade? Hoje, só um exemplo. 39. 39. Você está saindo de uma fase que nós chamamos de consolidação para uma fase de revitalização. Será que através do diagnóstico a gente consegue descobrir se a sua carreira está acelerada por demais ou desacelerada? Pode ocorrer as duas Sim, coisas. E aí o que que a gente vai fazer? O ajuste para regular a idade aos 39, a fase que você deveria estar, tá? entendi. Então, tudo isso E até esse ponto que você comentou, eu acho que eu sou uma mescla de funções, porque o Tech Lead ele era uma função de gestão, eu tinha que Uhum. tomar conta de desenvolvedores, só que eu também sou um cara muito mão na massa. Olha só. Então, isso era uma grande dificuldade para mim. Por quê? Porque eu via que o pessoal entalava, eu ia lá e resolvia o problema. E como gestor, isso não é interessante, né? Olha Interessante só. é você gerir a equipe. Então, por isso que você mostrou aquele desenho, eu falei, cara, eu precisava balancear isso urgente, porque eu tenho o perfil de colocar a mão na massa, É. seja O para qualquer que lado, entendeu? vai decidir que carreira você vai trilhar é a sua potencialidade. Através do mapeamento de competências, a gente consegue descobrir. O Luiz é mais potencial para uma carreira de gestão ou para uma carreira técnica? Ele é mais potencial, mas ele quer o quê com esse resultado? Né? Você pode chegar à conclusão, no seu resultado, que você vai seguir uma carreira de gestão e ponto. Né? Sim. Agora, o que é que eu preciso desenvolver seguindo uma carreira de gestão? A gente vai ver isso tudo lá no diagnóstico, tá? Ok, Luiz. Fechou. Agradeço a tua Ok. pergunta e agradeço a tua participação. Tamo junto, pô. Até liguei a câmera aqui para Ah, muito Não bom. gosta de falar, não gosta de falar com. Pô, você tá falando com a parede aí, Não, né? Eu por me mim sinto não, mal. por mim não existia aula nem webinar sem ligar a câmera, mas as pessoas não gostam, enfim. Sim.
Até virei aqui para não mostrar a cozinha suja, mas deu um jeito. Sem problema. Valeu, Bruno. Olha o meu Obrigado. cachorro latindo, já tá, cara, já tá querendo no banheiro, já tá esperando eu fazer, levar ele para fazer xixi. Bom, Certeza. alguém mais quer fazer alguma outra pergunta, gente? Aline, o Leonardo, Micheline, o André, o Arthur, o José, o Evaristo, o Sérgio, o José Alexandre, por favor. Se não tiverem perguntas, por favor, me deem um feedback do que vocês acharam do encontro, pelo menos. O Arthur colocou aqui em box, boa, Luiz, a sua dúvida era minha. Ótimo, então se a dúvida do Luiz era sua, Arthur, a gente já respondeu, né? Se tiver alguma outra dúvida, por favor, fique à vontade. Micheline, quer falar alguma coisa? Aline? Por favor, abra o microfone, só basta abrir o microfone. Oi. Boa noite. Boa noite, Micheline, tudo bem? Como é que você vai? Sabe aqui, tudo bem? Bem, graças a Já Deus. tem um tempinho, né? Um tempinho bastante, né? Mas assim, eu sempre realmente estou divulgando, né? Inclusive a Aline, que está aqui hoje, também foi uma recomendação que eu dei, né? Então, assim, Não. para mim foi muito bom, né? O período que a gente fez aquele trabalho, assim, não tenho nem o que falar em relação ao que contribuiu na minha carreira. Hoje está surgindo outras dúvidas, né? Estou pensando em transição de carreira, Normal, está viva, está viva. né? E aí por isso que eu estou retomando, né? E de fato vou participar aí desses outros webinars, né? Para ver realmente se é isso mesmo que eu quero ou se é algo só passageiro, né? Mas eu sempre recomendo você, né? A sua consultoria, o seu trabalho. Hoje Obrigado. realmente sempre surge algo novo que a gente tem alguma dúvida, né? Ou então para relembrar, né? Alguma coisa que a gente acaba caindo no comodismo, né? E aí vai deixando passar, Uhum. né? Sim, sim. Então, e hoje também assim, porque eu coloquei aquela questão da média salarial que hoje também é uma dúvida minha, Uhum. porque recente eu apliquei, né, meu currículo para 4 vagas que solicitavam pretensão salarial. Uhum. E nenhum deles eu fui chamada nem sequer por entrevista. Sim. Aí me despertou, entendeu? Uhum. Essa questão, de fato. É por isso que eu estou querendo verificar isso. É bom recorrer sempre, a cada ano que se passa, eu sempre sugiro aos meus clientes recorrer a instrumentos de pesquisa salarial uma vez pelo menos ao ano. Porque, por exemplo, os salários depois da pandemia reduziram em torno de 30% em média, né? E a gente já está começando aí a um reaquecimento da economia, evidentemente que está longe do que a gente gostaria, mas é bom que a gente faça uma pesquisa sempre. As pesquisas que a gente utiliza são atualizadas cada 4 meses. Né? Então, é bom que a gente sempre consulte aí uma pesquisa salarial de confiança, evidentemente, para saber esta realidade, né? E essa realidade ela é sazonal, ela muda para cima, muda para baixo e a gente fica nessa incerteza, né, de fato quanto a gente ganha. Então a gente vai poder sim nesse diagnóstico identificar o menor, a mediana e o maior salário na tua região para o cargo que você deseja, né? Tá bom? Ó, ok, Obrigado mas pela é isso tua... mesmo, é mais um feedback mesmo. E quem tiver ainda alguma dúvida, né, de acreditar no seu trabalho, pode confiar. Muito obrigado, Micheline, pelo teu depoimento, Também, então. presença em especial, viu? Muito Tchau, obrigado. tchau. Luiz está colocando aqui exatamente, existem várias dúvidas, várias candidaturas que o salário é eliminatório, já foi eliminado em várias. Luiz, vamos resolver isso, né? O Sérgio está colocando aqui, Bruno, excelente encontro, agradeço pelo conteúdo apresentado, vou analisar as condições para contratar o diagnóstico, a consultoria, maravilha, vou divulgar isso tudo lá no grupo. A Aline colocou aqui, gostei muito do encontro, informações que me ajudará muito. Obrigado, obrigado pela tua presença, Aline, também ao Sérgio, ao Luiz, a Micheline. Os demais querem fazer alguma coisa? O José Alexandre, o Leonardo, por favor. Oi, pessoal, boa noite para todos. E Bruno, boa noite, Bruno. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação à questão do valor salarial, né? Quando a gente observa hoje nas oportunidades que são divulgadas, a gente tem, eu acho que 3 tipos de situações, né? Aquela situação onde a empresa ela coloca a informação do salário a combinar, a situação onde ela coloca a informação de que o salário ele está compatível com o mercado, né? Sim.
e a informação que ela realmente faz a abertura do valor do salário, né? Uhum. Eu lembro que há algum tempo atrás, né, existia uma certa linearidade em relação ao valor de salário vinculado a cada função. Sim. E eu observo que esse padrão ele não acontece mais, né? É. Então, eu já me deparei, por exemplo, com oportunidades de função gerencial, é, a empresa oferecendo um valor de R$ 2.000 para uma função de gerente de transportes ou então um gerente de logística. Sim. Eu acredito que essa pesquisa, né, que você disse que é uma coisa muito importante de se fazer, existe um critério para que essa pesquisa funcione, né? Eu entendo que isso esteja pautado no que realmente o mercado está praticando hoje, né? Porque é Sim. uma pesquisa, né? Sim. Não, Isso, de uma certa forma, pode poluir a informação até mesmo da pesquisa, e para não. essas situações, não? Não, não, José, porque a pesquisa salarial ela norteia. Por isso que ela tem o menor, a mediana e o maior salário, porque ela traz um ranking de primeiro quartil, mediano e terceiro quartil de mercado. Ou seja, a gente tem aí uma faixa salarial para trabalhar sobre as suas competências. Primeiro, a gente precisa identificar quem é José para o mercado. Será que ele é um gerente de transportes ou será que ele é um gerente de logística? Veja, duas diferenças grandes, tá? Transportes é um processo de logística, né? Então, veja, eu tenho clientes que, por exemplo, trabalham na área financeira há anos e simplesmente eles trabalham muito fortemente com crédito cobrança, ou com controladorias em específico só com custos ou só com orçamento e não trabalham com auditoria, por exemplo. Esse profissional não é visto como um profissional de controladoria, porque controladoria é trabalhar com custos, orçamento e com auditoria, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem é José para o mercado. Ele é um gerente de logística ou um gerente de transporte? São duas coisas distintas, né? Como é que estão as qualificações dele, o tempo de experiência dele para o que ele deseja, né? E aí, na região dele, a gente vai pesquisar uma empresa de grande porte, de médio ou de pequeno porte, ou de grande porte. Tudo isso são variáveis para a gente poder discutir na consulta da pesquisa salarial, né? Mas não se preocupe, desculpa, que durante no diagnóstico a gente consegue descobrir, na verdade, primeiro, o seu grau de empregabilidade. Veja, José é visto desta forma pelo mercado frente aos concorrentes dele. Então, a gente vai buscar que cargo e que pesquisa, em que cargo, em que região, em que porte de empresa. E a gente vai ter muito mais assertividade, né? Então, a pesquisa ela serve para nos nortear. Ela não define, mas ela serve para nos nortear. Sem dúvida, por exemplo, o Luiz colocou várias pretensões salariais nos processos seletivos dele, ele nem evoluiu no processo. Ou seja, será que realmente essas pretensões estão assertivas? Né? Então a gente vai eliminar esse achismo e a gente vai poder ter um pouco muito mais de assertividade na condução da nossa pretensão salarial. Todos os meus clientes, José, todos os meus clientes, eu diria que 100%, eles conseguem ter uma precisão de pretensão salarial absurda, porque a gente, depois que analisa a empregabilidade do profissional, quanto vale o produto, eu quanto produto, no bom sentido, eu consigo fazer a gente consegue fazer uma pesquisa salarial muito assertiva. Faz sentido, José? Faz sim. Ficou claro, Bruno. Obrigado. Tá, João? Eu que agradeço a tua participação, a tua pergunta. O André colocou aqui, Bruno, agradeço pelo conteúdo, foi excelente, tirou bastante dúvidas, peço desculpas, mas terei que sair por iniciar o meu turno de trabalho. Opa, o André trabalha noturno, ótimo, André, se preocupe. O Luiz colocou aqui um ponto interessante aqui, no Canadá é que é proibido divulgar vaga sem o salário. Ô, Luiz, eu queria tanto que eu até pensei uma vez em criar uma ementa e junto a algum político para poder a gente brigar junto ao Conselho Federal de Administração e ao Conselho Regional sobre essa perspectiva, né, de ser obrigado. Inclusive, tem uma ementa tramitando no Conselho Federal de Administração para todas as empresas serem obrigadas a ter um plano de cargos, carreiras e salários. É algo muito distante da realidade brasileira, mas seria o mundo perfeito, porque veja, se toda empresa tem um plano de cargos e salários, todo o mercado começa a se organizar em termos de salários e cargos, enfim, a gente começa a ter uma harmonia muito maior. Isso seria bom para os profissionais, seria bom para as empresas, mas eu, como administrador também que sou, é uma realidade muito distante e a gente vai ter que brigar muito para que isso seja atingido, né? Infelizmente, o nosso processo, é o nosso sistema atual, como ele se configura, né? O Luiz colocou aqui, isso eliminaria esse ponto que muita gente, como assim, gerente pagando R$ 2.000, exatamente. Quantas vagas a gente vê nos grupos de WhatsApp, né? Que colocam um coordenador pagando 1.000, gerente ganhando 2, e não tem nada a ver com gerente, quando a gente vê não é um gerente, né? Eles querem um assistente, um analista, enfim, né?
Mas, enfim, por isso que a gente não tem que se preocupar com as empresas e nem tampouco com as práticas delas, e sim com que a gente precisa cuidar da nossa carreira, e essa apropriação e essa autonomia faz com que a gente escolha o que a gente quer e para onde a gente está indo, né? E concorra às vagas que de fato façam sentido para a nossa estruturação e para o nosso planejamento de carreira. Tá bem? A Aline já falou, Leonardo ia falar, ligou a câmera. Quer falar, Leonardo? Por favor, fique à vontade. Oi, Leonardo, você nos escuta? Está muito baixo, a gente não consegue te ouvir. Será que não é o fone? Eu acho que pode ser o plugzinho do fone, Léo. A conexão do Léo não está muito boa. A tela dele está paralisando, né? E deve ter a conexão da internet. Bom, gente, eu não vou poder me estender um pouco mais, já são 10 para as 10, né? Já vai fazer 2 horas que a gente está aqui. Mas o Arthur colocou aqui, Bruno, foi excelente, noite riquíssima em conhecimento, você é incrível, tirou muito minhas dúvidas. Ô, Arthur, eu que agradeço a tua presença aqui comigo, né? E ter ficado aqui até o final. E se puderem, gente, compartilhar esse link para amigos, familiares que possam refletir sobre tudo isso, eu ficaria imensamente grato, né? E muito em breve eu estou divulgando lá no grupo a abertura das inscrições. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo lá no privado ou com a minha equipe. Amanhã a minha equipe responde e a gente vai alinhando o que for necessário, tá bom? Gratidão pela presença de todos. Fiquem com Deus, um excelente restinho de noite. E queria ter falado com os demais, mas a internet no Glau não está funcionando, ele até já se desconectou, tá bom? Mas agradeço aí a presença de todos. Fiquem com Deus, uma excelente noite e um restinho de semana. Forte abraço.